A missão do cristão é viver essa vida eucarística, que é a vida com Deus. Guarde uma coisa, ela é uma vida de chão batido. Não espere em luzes, não espere holofote na sua vida, não espere que você vai fazer sucesso no Instagram. Não, a gente tem que ser santo aos olhos de quem? De Deus. Qual que é a única pessoa que tem que ver o que você faz? Jesus. Isso é um conforto da minha alma. A única pessoa que tem que saber tudo meu é Ele. É assim. Essa vida eucarística, ela é uma vida pequenininha, mas é um sorriso que você dá, acolher um outro que está assim. É o dia inteiro você vai falando. Acho que a palavra que eu mais falo na vida é coragem. Calma, gente, coragem, vai dar certo. Calma, gente, coragem. Vamos rezar. É isso o dia inteiro. Que é lido com dor, com sofrimento. Ajudar o outro a permanecer de pé e dizer ao outro: a vida continua. A gente anda e chora, mas anda. A nossa esperança tem um único nome: Jesus Cristo. Não mudem isso. Então, o que faz diferente a vida do cristão? É a forma como a gente passa pela dor e pelo sofrimento. Nós temos consciência que não passamos sozinhos. Em nada o cristão deve desesperar, porque tudo passa, só Deus permanece. Quem tem paciência, tudo alcança. Teresa de Ávila. É isso que nós temos que viver. Nós temos que dar para o mundo a resposta que eles estão de olho para saber qual é a razão da sua esperança. Pedro disse isso. Nós temos que estar prontos para dar razão da sua esperança, da forma como você se posiciona na vida. Como que eu me posiciono? A partir de que eu me posiciono? A partir de Jesus. A partir do momento que eu tomo consciência do meu batismo, que eu fui batizada, e a partir do momento que eu tomo consciência da minha vida espiritual. Quando que a nossa vida espiritual começa? Quando você tomar consciência que você é um filho ou uma filha amada de Deus. Enquanto você não tiver essa consciência da sua filiação, você vai ter uma vida mais ou menos. O cristão, ele não pode viver em parque de estacionamento espiritual. Achar que aonde chegou está bom. Nada está bom com Deus, temos que caminhar muito. Então, às vezes a gente não percebe que nossa vida tem sinais de desesperança. São pessoas que estão acomodadas, mais do que isso, eu não quero. Pessoas que vivem desanimadas, pessoas entristecidas. Isso não combina com o Espírito Santo de Deus, né? Não combina, né? Cadê o ânima, né? É o povo que anda desanimado, né? Desorientado, porque não tem a orientação divina. São pessoas que sentem um cansaço mortal. Fala, estou morta. Fala, de quê, gente? Estou morta. Não é porque eu trabalhei demais, estou morta. Não. É porque falta, o que sustenta o corpo? É a alma. E se a nossa alma não é alimentada, não é cuidada, a gente vai se arrastar. A esperança cristã, ela tem uma base. Ela tem que estar edificada numa palavra que se chama confiança. Porque para poder falar que a minha esperança tem um nome, é Jesus, eu tenho que confiar nele, que não vai falhar. Mas para me confiar nele, eu tenho que... Como é que você pode confiar em mim? Eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer, eu não posso confiar. Como é que eu faço para conhecer Jesus? Como é que você conversa? Como é que você vai confiar em mim? Como é que você vai confiar? A gente precisa de uma vida de oração, né? Porque tem que ter um tempo que é eu e ele. Ele e eu. Isso é o alicerce. Não tem jeito. Então tudo eu tenho que estar diante de Jesus. Todos os dias. O que está escrito em João 15? Vocês podem contar. A videira verdadeira. Jesus fala 11 vezes a palavra: permaneçam em mim. O problema é que a gente vive disperso.
E hoje com rede social, então, está uma festa. Filomena não tem tempo de rezar, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de rezar o terço, mas já não sai do Instagram, do Facebook. Quanto tempo nós perdemos no nada? É muito? Nós temos preguiça espiritual. Chama o povo para rezar. Vai não. Chama para ir no shopping. Agora. Uma liquidação, então, já está lançando você. É impressionante como é que a gente vai mudando. O que a gente tem que ter discernimento com Deus. Se a minha vida está alicerçada em Jesus, tudo que vier eu tenho que saber. Isso convém a um cristão ou não? Isso acrescenta ou não? Esses dias o meu chefe estava rindo de mim lá no CTI, que eu falei, ô chefe, eu atualmente só penso assim, o que isso soma para a eternidade? Se eu não somar, estou fora. Isso acrescenta o que para a eternidade? Porque eu não quero ter vergonha diante de Deus na hora que eu chegar. Eu quero ter força suficiente dEle, ter uma comunhão com Ele, que eu consiga ficar de pé diante dEle. Vocês já imaginaram que nós vamos estar de pé diante dEle? Nós temos que estar de pé diante dEle. Essa esperança, essa certeza que é o caminho para ver o Senhor, é que sustenta toda a nossa vida. É que te faz dar conta de qualquer problema que você tiver que viver. Porque você vai viver no mundo de uma confiança, de uma intimidade com o Senhor, né? Porque à medida que a gente caminhar nesse crescente com Deus, Deus quer uma intimidade com cada um de nós, não é só comigo não, com cada um. Mas para eu ser íntimo de Deus, diante de um Deus vivo, o que a gente precisa? De estar vivo diante de Deus. Santo Agostinho falava assim, o Senhor hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. O que deixou o mundo paralisado nessa pandemia? Foi a dificuldade de ter voltado para casa. Voltar para casa não foi a casa física, foi voltar para dentro de si. E aí diante de uma ameaça iminente de morte, né? Porque o vírus veio e nivelou todo mundo. Não teve idade, sexo, sobrenome, profissão ou conta bancária. Ele nivelou todo mundo foi nivelado. E aí, por que as pessoas entraram em crise? Porque foi o momento delas saberem onde é que elas estão como cristãs. E agora se eu morrer, como é que está a minha vida diante de Deus? E agora eu vou morrer, na verdade, é verdade? Existe algo a mais? Jesus é de verdade? O crucificado me leva a crer que eu posso esperar contra toda esperança? Quando todo mundo diz não, ele fala sim. Não é brincadeira. Nós temos que dar esse testemunho. Quando lá no hospital, a Santa Casa ficou com 600 leitos de Covid, 100 leitos só de UTI de Covid. Tirou as grávidas, tiraram a turma acima de 60. Nós trabalhamos demais, as nossas férias foram canceladas. E aí você vai trabalhar todos os dias no Covid, tem marido, Anselmo com 2 estentes, tem neto, tem filho, tem um juramento. Primeiro pela vida. E segundo, eu creio que se eu estou lutando pela vida, aquele que é o Senhor da vida, que é a vida, está conosco. E nada irá acontecer, como não aconteceu. Passamos ileso. Por quem? Pela providência e pela proteção dEle, exclusivamente dEle. Que esteve conosco todos os dias protegendo, guardando. E somente assim. Então nós temos que ter coragem de anunciar a nossa esperança. Coragem da hora de levar para o mundo essa esperança e manifestar isso. Todas as pessoas que hoje vocês cruzarem pelo caminho de vocês, que não estiverem vivendo uma vida com a dignidade que exige ser filho de Deus, nós cristãos temos que ter uma atitude de revelar a essa pessoa que ela é filha do Altíssimo. Como? Cuidando dela. Primeiro cuida. Encontra alguém com fome, primeiro mata a fome. Depois fala de Deus. Enquanto ela nu, primeiro vista ela. Dê dignidade a ela, porque ele é seu irmão. Então eu não posso adorar aquele Cristo vivo que eleva aqui, se eu não cuido do meu irmão que está na porta da igreja caído. Porque o mesmo Cristo que está lá, nós somos iguais, Jesus morreu por cada um, também lá. Eu tenho que dizer a ele, coragem, fica de pé. Porque você também é meu irmão, amado, como eu por ele. Talvez mais. É assim.
Nós temos que dar esse testemunho. Quando eu encontro os irmãos de rua, que já tem os locais que eu encontro com eles, não dou uma migalha, alguma coisa que eu acho que eles estão precisando. Vá até ele e fala: o que você precisa agora? Fala isso com ele. O que você precisa? O que você deseja agora? O que você gostaria de comer agora? Aí um me disse, né, que ele está desaparecido, até acho que ele morreu pelo crack. Era meu amigo. Eu falava, eu quero saber seu nome. Ele falava assim comigo: você só tem que saber que eu me chamo Passarinho. Eu acho que ele bateu asa, o passarinho. Muito tempo que eu não vejo ele. E eu chegava perto dele e ele já me via de longe, quando ele reconhecia meu carro, e ele me via descendo do carro e ele fazia assim para mim. Só eu sabia que aquilo era bolo de chocolate, que ele queria, recheado. Eu falava: é o bolo, nem passarinho. E o dia que eu cheguei perto dele, falei: passarinho, o que você quer hoje? Ele falou, ele de cabeça baixa, falou: nada não, qualquer coisa. Falei: passarinho, lá dentro não tem qualquer coisa, mas você pode me dizer o que você quer. Se for alguma coisa que eu puder, eu trago. Aí ele falou. Aí a companheira dele falou: eu quero tal coisa. Aí ele falou com ela: você não pode falar nada. Por quê? Porque já te expliquei, ele disse, que a gente não tem direito de escolha. Como ri quando escutei isso. Fiquei parada diante dele, falei: passarinho, olha para mim agora. Levanta a cabeça. Olha para mim, olha nos meus olhos, que agora eu quero conversar com você de olho para olho. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos irmãos, passarinho. Nós somos irmãos. E a vida sempre te traz opção. Inclusive, você pode sair da sua vida, de crack, da rua, se você quiser. Porque eu já conversei com você sobre isso. Nós podemos te ajudar. Tudo na vida, você tem direito de escolha. Ele ficou me olhando, eu falei: então agora que você já escutou o que eu falei, escolhe o que você quer comer. Tem que revelar ao outro que ele tem dignidade, que ele é um filho amado de Deus. Esse é o papel do cristão. Por quê? Porque eu tenho essa certeza. Certeza absoluta, né? Essa esperança, essa certeza que um dia eu vou ver o Senhor, que eu vou responder pelo meu irmão, porque eu tenho um compromisso e eu sei que nós somos filhos de Deus. Nós somos todos irmãos, gente. Irmãos. Isso é seríssimo. Outro dia, deve ter um mês, me ligaram que um senhor passou mal e foi levado para um hospital em Belo Horizonte. E ele chegou no hospital, ele estava com a frequência cardíaca de 30. Então era uma urgência absoluta que ele tinha que colocar marca-passo. Só que é pobre, tem dinheiro, tem convênio. Aí o pessoal do hospital falou: só tem que sair, tem que ir para outro lugar, porque aqui não fará nada. Aí me ligaram e falou: será que tem jeito de ajudar? Falei: tem jeito para tudo, né? Tudo a gente fala com Jesus, Ele dá o caminho, né? E aí falei: põe na central. E o plantonista que estava na parte adulta, é um residente encantador lá do hospital da cirurgia cardíaca, que se chama Pedro, uma doçura. E tudo agilizou para esse homem. Em pouco tempo ele já estava dentro da Santa Casa, pôs marca-passo e alto e pronto, acabou, resolveu a história. Uns dias depois, no domingo, eu estava no hospital trabalhando e ele, o plantonista também que foi lá me ajudar num caso de uma criança, era ele. E enquanto a gente conversava, eu falei: Pedro, muito obrigado por aquele senhor que você me ajudou. Muito obrigada. Resolveu. Ele falou: Filó, foi bacana aquilo, né? Eu falei: bacana. Ele falou: mas eu vou te contar uma coisa. Eu ajudei porque ele é seu parente, né? Ele é o que seu? Eu falei: meu parente? Eu falei: bem, depende da ótica, né? Eu falei assim com ele: depende da ótica. Parente de sangue, não. Aliás, nem sei o nome dele. Não é por descaso, mas eu tenho um combinado com Jesus de esquecer as coisas, então eu não lembro. Mas se a gente pensar que a gente tem o mesmo Pai, um só Senhor, então nós somos irmãos. Então, na verdade, você cuidou do seu irmão. Ele ficou parado com a pinça na mão, que estava limpando a criança, ficou parado. Falou: Filó, nunca pensei nisso. Eu falei: eu sei, você só pensa em operar coração noite e dia, mas tem que pensar nisso. Ele falou: sabia que da próxima vez que alguém me fizer essa pergunta, pedir ajuda, eu vou lembrar disso? Eu falei: que bom, se isso nortear. Lembra sempre que é seu irmão e que nós vamos prestar contas ao Senhor dele, de cada um. Filho, você cuidou daquela pessoa?
eu tenho o medo absurdo do pecado da omissão. Então, nós temos que estar atento. Porque o bem não me pertence. Está escrito na carta de São Paulo. Eu não tenho bem em mim. Por causa do corpo do pecado, eu não tenho bem em mim. Eu não sou capaz, inclusive, nem de pensar uma coisa boa. Sozinha? Não sou. Por isso eu preciso de Deus. Porque quem pode fazer eu ter bons pensamentos é só Jesus, essa doçura. E todas as vezes eu tenho que falar com Ele: Jesus, que o Senhor me preceda, que a vossa graça me preceda em tudo que eu for fazer, para que o Senhor me mostre o bem que eu tenho que fazer, porque senão eu não vou ver não. Senão eu vou ser egoísta e vou pensar só em mim. Mas se o Senhor falar: filho, faz isso aqui, sim Senhor, eu faço. Mas manda, me mostra, porque eu sozinha não vejo. Então isso muda a vida nossa como cristã. Por quê? Porque eu sei para onde que eu estou indo. Eu sei que eu vim de Deus. Estou aqui a serviço para amar e louvá-lo, e vou voltar para a casa dele. Então, independente do que eu passar, independente do que eu vejo, da dor e do sofrimento que eu acompanho, é o que eu falo com os residentes. Nós não estamos aqui para explicar a dor, o mistério do mundo. Não estou aqui para explicar, mas eu estou aqui para acolher e diminuir o sofrimento e a dor. Esse é o nosso papel. A gente diminui o sofrimento. Não precisa ser médico para isso. Se encontra alguém sofrendo, acolhe. O acolhimento é um sinal da sua esperança. Nós sabemos que nós somos irmãos. Então, cuida do outro. Cuida daquele que está precisando de uma palavra, que está sem esperança, que não está vendo solução em nada, que está com uma dor em alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para fazer. Nesses anos todos de caminhada, eu vou aprendendo todo dia. E eu aprendi uma coisa que me encurta caminho, que é estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu tenho uma paixão absoluta pela adoração. E sempre que eu posso, eu estou com Ele. E aí a pessoa pede uma coisa, pede outra, pede uma coisa, pede outra. Eu vou numerando as coisas, falo com Ele: Jesus, nós vamos fazer o que com fulano? O que é para fazer com ciclano? O só dá o caminho, que eu não estou vendo nada que é para fazer com fulano. E Ele dá o caminho. E Ele encurta caminho. É uma coisa escandalosa. Como é que Ele mostra? Então essa certeza que a gente está diante de um Deus vivo que nos escuta, né? Que Deus não é surdo. Que Ele está atento a cada pessoa. Vocês já imaginaram que Ele é o único que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos? Que Ele sabe tudo que você está pensando e sentindo agora? Que Ele sabe de todas as suas necessidades, as suas angústias, os seus medos? Medo de que a gente tem quando a gente sabe que a gente caminha com Ele? Medo de quê? Na verdade, a gente tem que ter medo da gente, né? De não acreditar, né? Porque as tentações são assim: você acredita mesmo nisso que ela está falando? Põe dúvida no coração de vocês. Põe dúvida, mas será que é desse jeito mesmo? Essa é uma tentação que a gente vive, né? É estar sempre duvidando que tudo isso que Deus prometeu é real, que a vida é eterna, que a ressurreição será da carne, e que nós vamos nos encontrar. Que nós um dia vamos estar juntos na casa do Pai, onde as lágrimas serão enxugadas, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter mais nada. A gente não tem dimensão do que significa isso não. Nós não temos dimensão do que significa eternidade. Porque o dia que você tem essa noção, você já começa a viver a vida eterna aqui e agora. Você já vive na alegria aqui e agora. Mas é porque você sabe aonde a sua vida está fundamentada. Que não tem nenhuma vida pequena, não tem nenhuma vida miúda, não tem uma vida inútil. Cada vida, cada um de nós tem um papel único no mistério da salvação que Deus tem. E o seu papel eu não faço, você não faz o meu. Cada um de nós tem um papel que é somente seu nesse mistério da salvação. O que nos falta? Decisão. Decisão é uma coisa difícil, né? Porque a gente anda como cristão com um pé na igreja, um pé no mundo. Se a coisa aperta, a gente reza mais. Se a coisa folga, a gente larga Deus e fica mais no mundo. A gente tem que ter coerência. Em quem que você crê? Em Jesus. Então todas as minhas atitudes vão por causa do nome dEle. Então eu não posso abandonar alguém, eu tenho que ficar com alguém. Então um monte de coisa no meu comportamento é por causa dEle, do nome dEle. Mas isso já está ultrapassado, né, Filó? Isso aí já não conta, conta sim. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o mesmo.
Isso não muda. O mundo é que deu as costas e ficou enlouquecido, mas nós temos que mostrar nossa esperança no mundo. Não ter medo. Não tenham medo de Deus. Não tenham medo de se comprometer com Ele. Não tenha medo de entregar sua vida a Ele. Não tenha medo. Porque Deus só tem o melhor. É por causa desse nome que a gente se consome. É por causa do nome que se chama Jesus. Que tudo que eu fizer por Ele não é absolutamente nada em relação ao que Ele fez por cada um de nós. É somente por Ele que a gente se gasta, não é? A questão é saber que onde no mundo a gente está se gastando, aonde a gente está se consumindo. Mas se a gente se consome por causa dEle, por causa do nome dEle, então é um consumo maravilhoso, porque é exatamente por causa dEle. Não é uma esperança infundada, não é uma esperança ingênua, mas a esperança cristã não é uma esperança de um momento, porque ela é construída nos momentos do sofrimento. A esperança solidifica diante do mal. Diante de uma situação que você fala, não tem saída, não tem importância, Deus tem. Deus tem a saída. Eu não preciso saber. A única coisa que eu preciso é dar a mão para Ele. Deixo Ele conduzir. E se você confiar um pouco mais, porque o alicerce da esperança é a confiança, feche seus olhos e deixa Ele te levar. O dia que a gente confiar desse jeito. O dia que a gente confiar o bastante para dar a mão para Ele, fechar os olhos e falar, pode levar. Que a gente fecha um olho e abre o outro para ver se ele está indo no lugar certo. Como se a gente soubesse orientar Deus para onde levar a gente. Mas nós não sabemos de nada, né? Então, o que falta na nossa vida cristã? Por que a gente vive desanimado, desesperado, desorientado? Porque não vivemos a nossa fé com a propriedade que ela tem que ser vivida. E isso é todos os dias. Como é que eu construo essa intimidade? Deus quer essa intimidade numa relação diária. Tem que rezar todo dia? Tem que rezar todo dia, todos os dias, de preferência no mesmo horário que Ele vai estar te esperando. Tem que ler a palavra, pedir a graça para comungar todos os dias, rezar o terço todos os dias, ter uma coisa que se chama disciplina. Nós investimos demais na vida corporal. A gente vive, o mundo hoje é o mundo do hedonismo, né? Nós só queremos cultuar o corpo, mas não cultua em nada o espírito. E queremos ficar de pé quando a vida dá uma soprada. E aí ficamos bravos e desencadeamos tudo aquilo que já conversamos. Por quê? Porque não estamos fundamentados, não estamos enraizados. Tem momentos que a gente fica igual um cipó, né? Você já viu cipó? Arrasta no chão. Mas até o cipó quer ver a luz. Para a gente ver a luz, a gente enraiza em Deus. Vai enraizando nele, para que Ele te leve até a luz. Sozinho não podemos nada. Guardem isso. Não tem ilusão de pensar que vocês vão fazer alguma coisa sozinhos. Porque tudo que vocês fizerem sem Ele dará errado. Somente tendo por alicerce o Senhor. Então, qual é a grande missão nossa? Edificar um templo que o Senhor possa habitar. O alicerce eu já expliquei qual é. Nós estamos enraizados, posicionados em Deus, é Jesus Cristo. O que nós vamos colocar depende de cada um de nós. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo. A Ele eu devo a minha vida. A Ele eu devo todas as coisas. Alegria maravilhosa é levantar de manhã. Vocês já pensaram o que é isso? Olha que alegria, levantar a cada dia. Ninguém te virou na cama, ninguém te deu um banho no leito, você levantou com as suas pernas. Que alegria que é essa? Eu falo, levanta para amar e servir ao meu Deus. Mais um dia que eu possa estar à disposição dEle. Na certeza que se for hoje, óbvio, que delícia que se for hoje. Mas Ele é que sabe o dia, a hora que Ele precisa de mim, até o minuto que Ele falar. Deu. Enquanto isso, qual é a minha missão? Me alimentar dEle, rezar muito todos os dias, pedir a Ele na Eucaristia, vão comigo? Vamos para o CTI. Desembaraça a vida daqueles meninos, Senhor. Tem dia que está tudo embaraçado, fala, desembaraça. Coloca ordem, Senhor. E depois que eu me alimentei, eu tenho que servir ao Senhor. Ajudar, né? Levar o Senhor para o outro, né? Essa é a nossa missão. Então, eu queria deixar para vocês duas coisas.
A primeira da palestra de manhã é que vocês têm que ter a confiança absoluta em Deus, né? Somente Ele é o Senhor de tudo, né? Jesus, a gente vai fazendo uma caminhada de consciência espiritual, de conversão diária, né? Porque até eu viver a gratidão, que não é uma coisa óbvia, mas é graça, até eu viver a gratidão, até eu viver tudo na minha vida, até depositar toda a minha confiança nele, a minha esperança nele, isso exige um caminho de conversão. O nosso processo de conversão é lento porque nós somos lentos, né? Nós rezamos muito pouco, nós temos uma preguiça espiritual, nós temos preguiça de ler a palavra, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de rezar terço, é uma coisa louca. Por isso que a gente tem que pedir tanto a Deus a graça, tudo você pede. Eu pedi a graça da missa, eu pedi a graça de rezar o terço, eu pedi a graça de confessar todo mês, graça de adoração, tudo é graça, né? Então, o meu horário de adoração, ele é preso com arame farpado. Nada me tira do horário de fazer minha adoração a Jesus. Falo com ele, estou chegando, amor, aguenta firme que eu já estou chegando. Então, aquela hora é minha e dele, pronto, acabou. Não há ninguém que vai me impedir de eu chegar lá, a não ser que ele não queira que eu chegue. Então, tem que ter um processo de conversão. É um processo. Porque à medida que eu me converto, eu vou irradiar isso diante de quem eu estou. Hoje eu já atingi uma maturidade que eu já não tenho vergonha, né? Vocês imaginam que é no meio da ciência você assumir que crê em Deus, né? Vocês imaginem que eu passei da fase de que batizava escondido, que meu chefe brigava comigo, e hoje que ele fala com os residentes. Vocês já aprenderam a batizar com a Filó? Olha o progresso. Quem fez isso? Jesus, né? Então, há um progresso, há uma caminhada na nossa vida, né? E a cada dia a gente se converte. A cada dia a gente se converte. E a gente vai estar convertendo, sendo convertido até no momento da morte. As tentações sempre vão existir. Vai falar assim, que bobagem, você acredita nisso mesmo? Você acha, mas você não vai viver isso? Você acredita mesmo que Deus já está te esperando? Você acredita mesmo em céu? Você acredita mesmo que existe um paraíso? Acredito. Vem para poder minar suas forças. Sabe o que é maravilhoso a gente ser tentado? Eu acho um espetáculo quando as tentações chegam. Porque elas me dão a oportunidade de cada vez mais fazer opção por Jesus. Eu falo, eu estou enraizado nele. Ele é a razão da minha vida. E somente Ele. Ele é o meu sustento, né? E é por causa dessa esperança, né? Dessa certeza, né? Que a gente espera, porque a gente não vê mesmo, por isso é esperança, né? Porque o dia que eu vir, não precisa mais de esperança, eu estou vendo, imagina que espetáculo. Enquanto eu não estou vendo, a esperança é essa, né? Que eu irei vê-lo.